Bem, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Esse é um segundo seminário que nós fazemos na área de educação. O primeiro foi no ano passado, quer dizer, é o segundo de uma pequena série, além de vários outros. O primeiro dessa série foi no ano passado, que nós fizemos em associação com a Universidade de Bath, da Inglaterra, especificamente sobre o ensino de terceiro grau, o ensino superior. E foi, assim, uma coisa muito legal, muito proveitosa para todos. Nós tivemos, como temos hoje, uma gravação, quer dizer, as pessoas que nos ouvem não são apenas aquelas que estão aqui, mas, na verdade, no Brasil inteiro, por streaming. E também depois nós colocamos os vídeos. Isso possibilita que muitas e muitas outras pessoas tenham acesso ao que a gente discute aqui. Nesse ano, especificamente, nós estamos nos atendo mais na questão da educação de nível médio. Nós vamos ter, além da exposição sobre a LDB, nós vamos ter, à tarde, um painel com diretores de escolas de nível médio, escolas que são muito ligadas aqui à Fundação, através dos alunos com os quais elas nos brindam. Em geral, são excelentes alunos. Vamos ter representantes do Santo Inácio, do Grupo Eleva, do Colégio São Bento, do Colégio Andrews, e através da participação também de vários outros colégios do Rio de Janeiro de excelência, também na área municipal, na área estadual. Não são apenas colégios privados que vão se manifestar através da abertura de palavra para o auditório. Então, o objetivo nosso é discutir mais especificamente a questão do ensino médio e do ensino básico. O presidente vai falar sobre a inserção da Fundação na área de ensino, mas eu, falando do ponto de vista da Escola de Pós-Graduação em Economia, da nossa EPGE, do qual sou diretor, eu colocaria a nossa contribuição primeiro na própria provisão de educação, né? A escola há mais de 50 anos provê educação a nível de pós-graduação em economia, mestrado e doutorado, e também há mais ou menos 12, 13 anos, educação na área de graduação. Nós temos uma graduação em economia e uma pós-graduação. E, através dessa união que nós fazemos aqui do ensino com a pesquisa, nós temos a possibilidade de fazer um ensino que não sofre, como muitas vezes acontece, de obsolescência técnica, ou seja, nós, imediatamente após as pesquisas serem desenvolvidas, nós, com essa união entre ensino e pesquisa, já temos os nossos alunos sabendo o que há internacionalmente de mais moderno nessa área. Mas nós não vamos conseguir fazer esse trabalho, como precisa ser feito no Brasil, se nós não tivermos os alunos oriundos do nível básico e do nível médio chegando às nossas portas com um conhecimento adequado. Então, é uma preocupação constante da Escola de Pós-Graduação em Economia que haja uma discussão não apenas sobre a educação em si, mas também sobre a questão de verbas que vão para a educação. Então, eu não vou me prolongar mais, porque a ideia é que nessa sessão nós tenhamos uma exposição, principalmente do nosso presidente, sobre como a Fundação se insere nesse contexto educacional. Eu vou passar a palavra inicialmente para a Marieta, que é responsável pela nossa área agora de ensino médio, de um esforço grande que a Fundação está fazendo na área de ensino médio, para preparação para o vestibular, para preparação para o ensino superior, e também é responsável pela nossa área de bibliotecas, de publicações e da editora. Marieta, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Saúdo os nossos visitantes, nossos convidados de hoje, professor Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Rubens de Oliveira Martins, chefe do gabinete de séries, e também nosso presidente da Fundação, professor Carlos Ivan, e os colegas, professor Shimura, professor Rubens Cisne e todos os demais presentes. É uma satisfação poder estar participando desse encontro hoje e dessa oportunidade
de debater problemas, possibilidades, desafios para a educação básica no Brasil, né? É constante, nas últimas semanas tem sido recorrente o noticiário dos jornais, os debates, os pronunciamentos de autoridades acerca das dificuldades e dos desafios que se colocam para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Aqui na Fundação Getúlio Vargas, eu sou responsável por uma coleção de livros didáticos que já tem mais de 10 anos, que foi iniciada, com já a produção e a divulgação e a utilização desses livros, tanto através do PNLD e da rede pública, como também muitas das escolas privadas que consideram os nossos materiais, os nossos livros importantes para os seus cursos. E, principalmente, o portal FGV Ensino Médio Digital, né, que é um grande portal onde nós disponibilizamos gratuitamente, temos mais de 10 mil questões e mais de 500 horas de cursos disponíveis para alunos e professores da educação básica, que podem acessar livremente esses materiais no sentido de se prepararem melhor para o Exame Nacional do Enem. Então, tem sido um esforço grande da FGV, no sentido de colaborar, seja através da produção de material didático, seja através da elaboração de pesquisas, né, sobre a temática da educação. E eu acho que, nesse momento, nós estamos aqui reunidos para mais uma rodada, né, de discussões, de debates que nos permitam avançar e superar tantas dificuldades que têm se apresentado, né? Nesse momento, nós estamos especialmente também interessados, estamos realizando uma pesquisa, junto com o professor Caizô, professor da EBAP, sobre perfil de professores da educação básica e licenciaturas e dificuldades para a formação de docentes. Então, eu termino por aqui. Espero que nós tenhamos um dia bastante profícuo, né, de troca, não só entre os colegas, mas todos os demais que estejam aqui presentes. Obrigada. Kimura, diretor do IBRE, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento oportuno. Aliás, um evento sobre educação é sempre oportuno num país como o nosso, que tem uma necessidade, uma carência muito grande de melhora de seus indicadores de produtividade, seus indicadores de desigualdade social, enfim, vários itens que o país, problemas que o país carece, que a educação, se não os resolve, pelo menos os minora significativamente. O IBRE tem se envolvido, por conta disso, bastante com o tema ligado à educação, fazendo pesquisas, estudos sobre avaliação de programas e tentando compreender o que se passa hoje no país com esse modelo educacional que nós temos. Uma dúvida, um problema, uma questão que salta aos nossos olhos, que é difícil achar uma resposta, e creio que, de certa maneira, ou se não diretamente, indiretamente, esse assunto será tocado nesse seminário de hoje, é a questão da baixa produtividade da mão de obra no Brasil, embora tenhamos enfrentado um grande aumento do nível de escolaridade no Brasil. Então, se nós pegarmos 1980 para cá, o nível de produtividade manteve-se praticamente inalterado no Brasil, produtividade da mão de obra, e é um resultado muito estranho, tendo em vista que o nível educacional médio da população brasileira cresceu substantivamente. Temos outras questões aí, mais do ponto de vista positivo, que o resultado do IDEB, divulgado recentemente, que temos lá no interior do Ceará resultados em Sobral surpreendentes, eu digo, porque
nunca se imaginaria que uma cidade no interior do Ceará conseguiria ter desempenho no nível de educação, né, no nível básico da educação tão fantástico. Outros estados também já começam a apresentar desempenho muito positivo, como Pernambuco. Uma questão a ser levantada e discutida é o que está acontecendo com o nível médio, que eu acho que vai ser um tema aqui do debate desse seminário de hoje. Por que o nível médio aparentemente estancou o nível, a qualidade dos cursos? O que está acontecendo com o nível médio, o ensino médio brasileiro? Enfim, são diversos temas que, de fato, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, e o IBRE, dentro da Fundação Getúlio Vargas, tem se preocupado, e vários pesquisadores nossos têm atuado nessa linha. Muito obrigado e um bom seminário a todos. Obrigado, professor Shimura. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui representando a Fundação e de saudar a todos na pessoa do Dr. Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar a falar. Quantos aqui são professores? Podiam levantar a mão? Ótimo. Quantas das senhoras, os senhores não, mas as senhoras, foram normalistas? Perfeito. Então... Eu fui normalista. Eu fui normalista. Então, eu vou começar um pouco fazendo uma observação. Depois de ter feito essa pergunta, eu vou fazer uma observação que é a seguinte. Meus 3 colegas aqui da Fundação, cada um está preocupado com um aspecto diferente do problema. Um está preocupado se tem alunos brilhantes para a nossa escola de pós-graduação, uma preocupação justa, mas, Rubens, se a gente sair procurando, pode esquecer, pode queimar o sistema de ensino, que nós vamos arranjar os alunos brilhantes. Sempre vai ter aluno brilhante. Tá certo? Aluno brilhante nós vamos conseguir, é questão de procurar. Tá certo? O Laplace, quando resolveu fazer a École Polytechnique, ele saiu de carruagem por dentro da França, catou os sujeitos mais brilhantes e fez a École Polytechnique e manteve essa tradição. Rubens, o problema da produtividade ligada à educação é um pouco mais complexo, porque nós estamos melhorando o nível educacional, entre aspas, nós estamos melhorando a conformidade com um padrão que foi definido como sendo bom nível educacional. Não necessariamente esse bom nível educacional tem algo a ver com aumento de produtividade. Se eu precisar de gente para a fábrica, eu preciso de gente que leia o manual, interprete um pouco, mas, sobretudo, que leia o manual. E não necessariamente eu saber sobre Maria Antonieta me leva a... Não que eu veja algo errado em saber sobre Maria Antonieta, mas você precisa alinhar. Então, essas questões todas são extremamente complexas. E há um ponto fundamental nessa história, que é a seguinte: se eu quiser alcançar todos os objetivos, sabe quais são os objetivos que nós vamos conseguir alcançar? Ficar lá embaixo no PISA, ficar lá embaixo no não sei o quê, e produtividade baixa, nós vamos ter todos os resultados ruins. Talvez continuemos tendo os bons alunos para cá, isso não tem nada a ver com o sistema normal de educação. A EPG aceita 50 alunos por ano, não é isso que faz a diferença da coisa. O principal é que você, no Brasil, teve sempre uma dificuldade de manter continuidade em certos processos. Não estou dizendo que o processo educacional não tenha continuidade, nós estamos conseguindo lentamente. Mas o foco que se persegue, ele fica difuso, ele não se sustenta no longo prazo, porque as pessoas trocam,
cada um que vem tem uma inovação a adicionar, essa inovação dura o tempo que a pessoa está ali e depois não continua. E isso daí podia ser que no momento em que você tinha absoluta falta de recursos humanos e de dinheiro e tudo mais, você pode dizer, não, é por causa da falta de recursos, de dinheiro, etc. A partir de um determinado ponto, você pode ter todas essas coisas sobrando e não conseguir alcançar o seu real objetivo, que é uma melhora em vários azimuts da educação. Eu vou fazer uma comparação do que isso acontece de um outro país que, para o bem ou para o mal, nós copiamos intensamente, até na forma de pensar, que é a França. A França declarou a educação um direito universal em 1792, na primeira, digamos assim, Constituição Francesa, Declaração dos Direitos Francesa. Em 1870, quando houve as Comunas de Paris, é que, vindo o governo de Thiers foi um grande historiador, foi também primeiro-ministro da França, você consegue, digamos assim, dar realmente um impulso grande às instituições de ensino francesas. Em 1946, depois da guerra, a educação se torna universal. Alguém aqui deve ter lido em criança uma história em quadrinho da Bécassine, que era uma bretã inculta que ia para Paris ser empregada, e a Bécassine, então, era não muito diferente dos nossos incultos e matutos aqui de 20 ou 30 anos atrás, apenas isso é uma história de 80, 90 anos atrás. A França levou, nesse período, de 1792 a 1946, 150 anos. Escolheu determinados caminhos. Esses caminhos, alguns deram muito certo, outros deram muito errado. Uma coisa que foi enfatizada foi a formação prática de professores. Então, foram criadas escolas normais ao redor de todo o país. Algumas de menor importância, outras com maior importância. Uma dedicada ao ensino superior, talvez a melhor escola francesa até hoje, a Escola Normal Superior, que forma os maiores matemáticos, físicos, filósofos da França. É um sistema, mas é um sistema que teve uma continuidade, e lá também a continuidade é um problema. Em qualquer instituição humana, o problema que eu relatei que acontece aqui, acontece lá. Teve uma continuidade causada por quê? Porque você procurou criar uma cultura. Uma cultura, em primeiro lugar, de serviço à nação. Isso emana dos professores. Reformas de ensino que não levam em conta a existência de um corpo que vai ter que aplicá-la, não são reformas de ensino que vão funcionar bem. Então você tem que considerar a histerese de como você chegou àquele ponto, ou seja, qual é o histórico de formação dos professores, e a partir daí você trabalha com essas condicionantes. Hoje em dia, nós temos algumas oportunidades fundamentais que nós deveríamos de tentar aproveitar. Isso é uma questão de nos organizarmos e de termos vontade. Essas oportunidades não existiram para a França. Por quê?
elas têm a ver com uma nova revolução que está acontecendo. Qual é essa nova revolução? É óbvio, é a revolução daquilo que nós podemos chamar de conectividade, ciência da informação, etc. Os senhores vão me dizer, o que ele está falando é que deve ter aula pela internet? Não, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando de algo um pouquinho mais complexo do que isso. Eu estou falando do seguinte, nós temos no Brasil uma série de exames que estão aí para medir, de certa forma, o desempenho dos alunos. Não o desempenho individual, mas o desempenho do sistema, como treinar os alunos, como prepará-los. Essas avaliações, o Enem originalmente era uma delas. A função inicial do Enem não era ser uma porta de entrada para a universidade. Essas avaliações são extremamente importantes. Agora, o Enem, ele se modificou ao longo do tempo. E a pergunta é, isso foi ruim? Foi mal? Do ponto de vista do que nós temos até hoje, o que ele mostra é uma oportunidade. O Enem se tornando a barreira de entrada nas universidades, ele passou o seu conteúdo, passou a guiar o conteúdo do ensino médio no Brasil. Quer queiram, quer não, pouco importa se o Ministério da Educação disser o ensino médio tem que ser tal coisa. Se o Enem vier com uma ementa diferente, vai ser a do Enem que vai ser ensinada. Essa liquidez, essa atenção que todos os professores dão ao Enem, porque eles têm que atender os alunos, eles estão ligados a esse problema. Um professor geralmente quer promover os seus alunos, quer que seus alunos tenham sucesso. É muito importante, porque isso é um instrumento que pode ser utilizado para galvanizar uma ação que é razoavelmente amorfa ao longo da nossa história. Isso aconteceu na França, quando introduziram, lá atrás, o baccalaureat geral na França. Nós temos a oportunidade com a informática de fazer exames todos os anos, se nós quisermos, a cada 6 meses, se quisermos, englobando o conteúdo da matéria ensinada e de, portanto, ganhar uma gigantesca conformidade com o padrão desses exames. Novamente, conformidade. Mas tem mais. Você pode pegar e você pode distribuir os resultados dos exames para os pais. E pode distribuir a posição relativa do filho para os pais, do filho na classe dele, do filho da classe dele na escola dele, da escola dele na região dele e no país. E assim você cria um sistema daquilo que os americanos chamam de accountability, ou de responsabilização brutal. Que, se bem pensado, pode, e eu digo bem pensado com muito cuidado, pode você dar muita ênfase a, digamos assim, não uma pessoa dar o foco, mas uma busca de foco comum e que será discutida, evidentemente, muito, e que acabará decantando numa cultura. Nós precisamos aprofundar a nossa cultura de ensino. Nós não vamos melhorar o nosso ensino se nós não tivermos um aumento da nossa cultura de ensino. A nova, que não é nova, porque já tem 20 anos, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a tentação sempre é vir
alguém querendo mudar uma norma. Se eu estou no governo, se eu tenho poder, eu quero mudar a norma. Nada maior, nada mais humano do que exercer esse poder. Mas a coisa mais inteligente é você procurar criar uma cultura, um processo que leve a uma cultura. O Enem mostrou um caminho. Ele criou uma cultura. Boa, ruim, cheia de defeitos. É uma cultura. Se você fizer isso, se você tomar medidas desse tipo, no geral, você vai começar a convergir para uma educação melhor. Nós, hoje em dia, eu estava comentando antes do seminário começar, conversando, dizendo o seguinte: hoje em dia a coisa mais difícil do mundo é você arranjar um matuto com menos de 60 anos de idade. Procurem um matuto por aqui, pelo interior do estado, não se encontra. A educação melhorou. O problema da nossa educação não é que ela não tenha melhorado. Ela melhorou e muito, e graças aos senhores e às senhoras. O problema é um outro. É que a velocidade de melhora não está sendo suficiente para a gente competir em nível internacional. Esse é o ponto. Esse é o nosso ponto fraco, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Fizemos, no ano de 1950, tínhamos 50 mil alunos no ensino superior. Hoje temos 6 milhões ou 8 milhões, uma coisa assim. Ainda é um percentual baixo da nossa população, comparado com países desenvolvidos. Mas foi um avanço. Eu não conheço nenhuma outra nação que tenha feito na mesma velocidade. Pode criticar a qualidade, pode apontar 1000 defeitos, mas houve um avanço. Depois você conserta os defeitos. Nós temos que agora nos centrar, e essa é uma opinião que vem, nós temos que nos centrar em criar uma cultura para enfrentar o problema. Essa cultura vai desde coisas conceitualmente simples, mas muito profundas, como, por exemplo, nós temos que ter na nossa educação uma componente de civismo muito forte. Isso é fundamental para a evolução da nossa sociedade. Até coisas como saber, e que vão ser escolhas, e que é burrice você querer uma escolha igual para todo mundo, saber se tanta uniformização é boa ou é ruim. Antigamente nós tínhamos cursos, tínhamos o curso clássico, tínhamos o curso de biomédicas, tínhamos o curso científico. Acabamos com isso. Será que essa solução é boa a longo prazo? Eu vivo aqui na ponta, eu recebo a garotada que os senhores soltam. Senhores e senhoras, tá certo? Qual é a minha experiência? Eu tenho 2 anos para tentar ensinar eles alguma coisa. O curso superior é 4. Mas o Brasil, sendo um país pobre, e uma boa parte dos nossos alunos são alunos bolsistas, os pais querem que o aluno faça um estágio desde o primeiro dia de aula. O que realmente atrapalha muito a formação deles. Mas o Brasil é um país pobre. Os pais querem isso não porque sejam malvados, mas porque precisam ter outros filhos. É uma realidade. Tudo isso se casa, tudo isso é difícil de enfrentar.
nós temos que ter uma cultura. Eu não vou discutir aqui agora quais seriam os elementos dessa cultura, eu acho que ao longo do dia isso vai ficar claro das observações. Talvez, Rubens, se pudesse fazer uma sugestão, lá no final você vai estar aqui, você faz um summing up, procure extrair, a Marieta também, que tem muita experiência de ensino médio na vida dela lá, não só foi normalista, como ela foi professora, aqui na Fundação e no ensino médio do Estado. Nós não acreditamos que seja possível você falar sobre ensino se você jamais meteu a mão em ensino. Tá certo? É uma coisa meio absurda. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema também. No Brasil, muita gente fala daquilo que nunca praticou e quer dar soluções, impor soluções àqueles que praticam, sem saber se essas soluções a priori vão funcionar ou não. É claro, tem que haver tomada de risco? Tem. Vai ter tomada de risco? Tem. Você, para fazer um processo de aceleração, você vai ter que tomar risco? Vai. Mas o risco tem que ser calculado. O risco tem que ser tomado com base no conhecimento, na experiência de quem pratica a coisa. Então eu peço que vocês olhem aí e tentem fazer um summing up, para depois a gente trabalhar aqui na Fundação, e é fundamental a interação com a plateia, um summing up para ver o quê? Para ver quais seriam os principais elementos pra gente, de uma cultura nesse sentido. O enfraquecimento de várias escolas normais, até a extinção de várias escolas normais no Brasil, não é culpa deste ou daquele governo, é culpa de uma história. Foi uma lástima, a meu ver. Um desastre. O que deveria de ser feito, o que falta aqui hoje, seria você ter essas escolas normais organizadas e ter um centro de pesquisa ligado às escolas normais, para aí sim estudar cientificamente as experiências que borbulham ao redor do país, porque as experiências vão ser fundamentais para você poder acelerar o processo educacional brasileiro. Então, eu já falei demais, eu queria dizer da nossa alegria de tê-los todos aqui hoje e desejar um excelente seminário a todos. Muito obrigado. Bem, essa mesa está encerrada. Nós temos hoje a grande honra, o grande orgulho de receber aqui, para a próxima mesa, o presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Gilberto Garcia, e o chefe do gabinete da SERES, que está representando o senhor ministro da Educação, Rubens de Oliveira Martins, que eu convido para a próxima mesa. Muito obrigado.